que é um abuso físico? Tudo que é maus tratos físicos e negligência de qualquer espécie, tá? É abuso físico. Então, por exemplo, bater, chutar, morder, puxar a orelha, torturar, abandonar, deixar a própria responsabilidade, não tomar providências das coisas que a gente percebe no dia a dia. Precisa estar atenta, porque nós somos os protetores dessas crianças. Nós adultos somos os protetores delas, tá? Enquanto elas não crescem, nós somos esses protetores. Abuso emocional, gente. Abuso emocional é todo comportamento ameaçador, opressor, intimidador e constrangedor, tá? Isso é abuso emocional, que traga um sofrimento emocional para essa vítima, tá bom? Boa noite, Kátia. Eu vou citar alguns aqui: xingamentos, ameaças punitivas, perdas, a criança pode perder algumas coisas, o bullying, são abusos emocionais que a gente percebe aqui durante o processo de atendimento, ou vocês que vão cuidar de criança. Segundo o Estatuto ECA, diz o seguinte: humilhar, ameaçar gravemente a criança ou adolescente, ridicularizar, tá? Isso está dentro da lei desde 2014. Quais são os comportamentos? Agora eu quero que vocês anotem os comportamentos que a criança abusada tem, tá bom? Que passa, né? Quais são eles? Então, isolamento social ou vergonha. Então, você começa a perceber a criança se isolando e tendo mais vergonha de se expor, de estar próximo de alguém, geralmente do opressor. Ela tem muita vergonha. Você começa a ver um comportamento diferenciado. Segundo, é um medo constante da pessoa ou do mesmo sexo. Então, se essa criança ela é abusada por um sexo masculino, ela vai estar sempre reticente, sempre com medo de pessoas do sexo masculino, tá? Você começa a perceber que ela fica mais tensa, mais apreensiva. Terceiro, essa criança começa a ter muitos pesadelos constantes, alterações de sono. Você percebe essa diferença no sono, é bem característico, tá, gente? Então, cuide disso, começa a perceber. Se vocês notarem na história das crianças que são abusadas, inclusive essas que ficam na mídia, a história dessas crianças que foram registradas, normalmente o noturno acontece as agressões, porque essa criança acorda com pesadelos ou com um agressor em cima dela, então é à noite que as coisas muitas vezes traz mais medo para essa criança, começa a ter sono inconstante, pesadelos por conta dessas agressões. 4, agressividade. A criança começa a ter um comportamento agressivo, tá? Então é importante vocês começarem a observar. A criança nunca era agressiva, de repente ela começou a ficar mais agressiva, tá? Então é importante vocês observarem isso, tá? A agressividade. Às vezes agressividade com outra criança, às vezes agressividade mesmo com um adulto, e a gente precisa notar isso. 5 o quinto comportamento é perda do apetite ou ganho do apetite. Isso acontece muito, a criança começa a engordar ou a criança começa a não querer comer, emagrecer por abusos mesmo, né? Ou até mesmo por tortura, às vezes existe essa possibilidade. Que dentro do castigo você não vai comer hoje, ou você não vai comer agora nessa refeição. Então pode haver esse tipo de situação onde a criança perde o apetite, tá? Ou ganha o apetite. 6, representação lúdica dos abusos.
Isso é importantíssimo aqui para vocês, tá? Então, vocês começam a gente começa a perceber que ela começa a representar ludicamente, brincando, os abusos, tá? Então, isso aparece nitidamente no consultório. Provavelmente vocês que cuidam da criança ou a mãe que está o dia inteiro com a criança vai começar a perceber que as brincadeiras são agressivas, as brincadeiras vai ter representações de abuso, vou te bater, você vai ficar de castigo e vai ficar sem comer, ou então desenhos. Então a gente vai percebendo aí ludicamente a representação desses abusos. Sétimo comportamento é distanciamento do opressor. A criança geralmente solicita o afastamento, na grande maioria, ela fala que ela não quer ir com aquele agressor, com o opressor, ela fala que não quer ir. Então, esse último caso que a gente viu na TV mostrou isso, né? Em outros casos também já foi mostrado na TV também a criança resistindo ao opressor. Eu não quero estar com ele, eu não quero ficar com ele, eu quero estar longe dele. Porque, na verdade, essa é a fala mais característica, mais próxima do abuso, tá? Não espere da criança que ela vai te contar, olha, deixa eu te contar uma coisa, ele tá me batendo, ele tá abusando sexualmente de mim. Não, a criança não vai, ela tá me chantageando, não é isso que a criança vai dizer pra gente. Pelo contrário, ela não vai dizer nada, ela vai mentir, dizer que tá tudo bem, mas o que vai dar indício pra gente é esse distanciamento do opressor. É dizer, não quero ir, não quero ir. E aí a gente já começa a prestar atenção nesses sinais, tá? Tudo isso que eu tô falando de comportamento dessa criança são sinais, 10 sinais que eu tô passando para vocês aqui. Do distanciamento, que é importante, a gente vê sintomas de ansiedade ou depressão. Sim! Que bom! A gente vê sintomas de ansiedade e depressão, anote isso. É muito comum a criança ficar deprimida, porque daqui a pouco, logo em seguida, eu vou falar do emocional nesse abuso, o emocional dessa criança, como é que fica no abuso. E vocês vão perceber que muitas coisas parecem da ansiedade e parecem da depressão. Então, é por isso que ela começa a ter parecendo uns sintomas deprimidos ou sintomas ansiosos. A criança fica mais agitada, ou a criança fica mais isolada, mais reprimida, mais triste, tá? Então, começa a aparecer aí alguns indícios de sintomas, tá? E pode desenvolver até um quadro deprimido infantil. Nono indício é tristeza ou quietude, ou até agitação, não coloquei aqui, mas agitação também, tá bom? Então, fase onde a criança fica mais apagadinha, você percebe na leitura corporal da criança, uma criança mais quieta, mais triste, mais recuada, diferente do que ela era. Tá aí, Eli? Que bom! Mudou, começa a checar aí os nossos 10 itens, tá bom? E o último índice, um último indício, que é o 10º, é pouca empatia com o outro. Então, pode acontecer da criança começar a ficar apática, né, com as pessoas, principalmente do sexo do opressor, do agressor, tá? Então, por exemplo, a criança é muito agredida com homens, ela começa a ficar muito pouco empática com homens, ela mal cumprimenta, ela fecha a cara, ela não chega perto, ela não responde, não conversa.